Bom, então, porque quando a gente fala de tem um componente hereditário, o que seria um componente hereditário, né? Como eu falei, nosso metabolismo ele é muito complexo. Ele envolve diversas proteínas, diversas enzimas, diversos hormônios, como um deles a insulina, que nós já falamos, tá? E cada um dessas moléculas, dessas proteínas, dessas enzimas, desses hormônios, você tem uma receita lá no seu DNA. Tá? Então, de onde que vem essas proteínas, essas enzimas que regulam o nosso metabolismo, esses hormônios, né? Isso tudo tem uma receita lá no nosso DNA, que é o que a gente chama de genes. Né? Então, cada gene tem uma receita para fazer aquela enzima, aquela molécula, aquele hormônio, e por aí vai. Tá? Para fazer a estrutura do vaso, para fazer a estrutura da célula. Ok? Então, o que acontece? O que acontece é que você tem um componente genético, tá? Onde você tem aí o que nós chamamos de polimorfismos dentro desses genes, que fazem com que essas moléculas, essas proteínas, essas enzimas, esses hormônios, eles funcionem mais, ou seja, de forma melhor, mais adequada, ou menos, de forma pior, né? Ou seja, de uma maneira mais ineficiente, ok? E isso, então, vai fazer com que as taxas de açúcar no sangue elas sejam determinadas pelo funcionamento dos seus genes, ok? Então, cada indivíduo tem um componente genético distinto, tá? Então, cada indivíduo, ele produz essas enzimas que participam do metabolismo do açúcar, né, de forma diferente. Ok? Então, por isso que tem pessoas que são mais propensas a desenvolver diabetes. Então, a gente diz que esses indivíduos têm um risco maior de desenvolver diabetes. E tem pessoas até mesmo que têm fatores protetores, ou seja, os genes eles estão tão bem modelados, né, que produzem enzimas que funcionam de uma forma super ativa, tá? Que fazem até mesmo um fator protetor para o diabetes. Ok? Então, o que acontece? Quando a gente nota, e aí o componente hereditário, como é o DNA, e o que a gente compartilha com os nossos familiares? É justamente o DNA. Então, eu herdo o DNA da minha mãe, eu herdo o DNA do meu pai, que consequentemente herdou o DNA. Atualmente tem um DNA muito semelhante com o DNA dos meus tios, que são os irmãos do meu pai, os irmãos da minha mãe. Eu vou passar esse meu DNA para os meus filhos. Eu compartilho o meu DNA, né, semelhanças com os dos meus irmãos, afinal, eles também herdaram o DNA do meu pai e da minha mãe. Então, o que acontece? Eu vejo que há uma agregação familiar. Então, um dos componentes, um dos fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes é a história familiar. Então, esse é um item muito importante que você deve procurar o seu médico. Na hora que você começa a fazer a historinha da sua família, você começa a notar que tem muitas pessoas que morreram do coração, que tiveram derrame, ou que têm diabetes, ou que têm pressão alta. Tá? Então, a história familiar é um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes e, consequentemente, para o desenvolvimento de infarto e do derrame, por exemplo. Tá?